O que é que o Bairro Alto vos suscita? Olha, para mim o Bairro Alto, vim para cá em 1951 para aqui. A senhora mora no Bairro Alto? Moro sempre aqui, Ok. no Bairro Alto. Por acaso acho quase na mesma, só há mais comércio. Mas a senhora deve ter assistido a muitas alterações, quer dizer... É mais barulhento. Sim. Mas antes, por exemplo, tinha Era outros... sossego, passava 2 ou 3 carros e mais nada. Podem interromper. Claro que houve mudanças radicais em relação aos jornais que se faziam, os jornais do Record, aquelas ruas da Rua Luxuriana onde havia as impressões, as tipografias. Acabou, já não existe. A mudança, realmente havia barulhos. Houve uma fase no Bairro Alto em que era bares e discotecas, começaram, depois abriu a 24 de Julho, as discotecas mudaram para a 24 de Julho e eu acompanhei e tive essa vivência toda na minha juventude no Bairro Alto. Quando passou para a 24 de Julho, saíram discotecas, a restauração aumentou, agora aumentou o Airbnb e realmente é uma ilha. Tirando ali, tipo, a noite é um outro mundo, durante o dia é outro mundo. A terceira idade, os velhotes, a minha mãe é das poucas que estão com 92 anos lá e é das poucas que resistem por vontade dela. Em 51 já está a ver. Claro. 70 anos. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Para muitos, o Bairro Alto pode ser sinónimo de tudo o que há de mais antigo na cidade. Mas a verdade é que este bairro de ruas quadriculadas, construído no que era então a parte de fora das muralhas, inaugura uma modernidade e uma racionalidade urbanísticas até então desconhecidas numa Lisboa labiríntica e num momento preciso de crescimento da capital no início da expansão extracontinental portuguesa. Sou o Bairro Alto, pronto a dar o salto para um tempo novo que aí vem. Talvez essa novidade seja parte do segredo que permitiu que este bairro, simultaneamente aberto a um mundo novo que aí vem e fechado sobre si mesmo, sobreviva aos séculos com juventude. Primeiro apetecível para as elites que construíram ricas casas com amplos espaços, como por exemplo as cavalariças, logo aproveitadas depois do terremoto para as rotativas e impressoras dos jornais. Compre já o seu jornal, porque ler não faz mal. A 2 passos da vida dos teatros e dos cafés do Chiado, numa vivência entre o dia e a noite, povoada de jornalistas ardinas e sempre de habitantes que ainda hoje fazem deste um espaço de boémia. Neste episódio das Histórias de Lisboa, vamos juntos até ao Bairro Alto. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Connosco temos o arquiteto Hélder Caritas, historiador de arte, um grande especialista e conhecedor do Bairro Alto, até por um pequeno detalhe. Hélder, bem-vindo desde já às Histórias de Lisboa. O Hélder é morador no Bairro Alto há muito tempo. O que é que distingue este bairro dos outros? Que características é que este bairro tem para ser tão específico, tão peculiar? Bom, há uma parte que é propriamente a minha percepção. A minha percepção é que realmente o bairro é um bairro com uma identidade muito particular. Há um entre, há um dentro e um fora. O bairro tem limites muito claros, é um bairro que tem limites como nenhum outro, que nos dá esse sentido de convivência e de pertença. Somos do Bairro Alto,
temos em conjunto. Por outro lado, para mim, depois como historiador, realmente o Bairro Alto realmente é o exemplo mais brilhante, digamos, da época manuelina, porque fala-se muito dos Jerónimos da Torre de Belém, e realmente o Bairro Alto é muito mais modernista, é muito mais avançado sob o ponto de vista até conceptual, ligado à cartografia, à matemática na altura, quer dizer, está ligado a um conjunto a um movimento muito mais modernista até propriamente que esses grandes objetos de arquitetura, que são muito paradigmáticos, mas que de uma certa maneira não têm esse lado tão avançado. Uma modernidade quase abstrata, não é? Sim. É curioso porque associamos também ao Bairro Alto uma ideia de antiguidade, não é? Hoje em dia, vistos agora do século XXI, mas na verdade o Bairro Alto em seu tempo já foi uma experiência moderníssima e de uma enorme visão de futuro visionária, não é? É modernista e continua sempre, digamos, ela ainda é referencial à época, digamos, a Baixa Pombalina repete um pouco ou reformula, mas os princípios do Bairro Alto estão na Baixa Pombalina, que é 2 séculos e tal depois do Bairro Alto. Não é? O Bairro Alto é 1500. 1491 ou 1502 eventualmente, o primeiro acordo, mas digamos é com uma diferença, mas ele mantém-se e também depois ainda se prolonga, nós ainda vemos uma semelhança muito grande com Campo de Ourique, numa planta nós vemos Campo de Ourique, parece copiar o Bairro Alto, com a mesma organização, as direções das ruas e das travessas. Claro, uma ortogonalidade, não é? Que corta com a experiência anterior de Lisboa medieval, não é? Medieval, digamos. Que era, antes da Baixa ser pombalina, não é? Era uma experiência absolutamente labiríntica, não é? Sim, ou digamos, dentro na época, temos 2 épocas, temos uma época medieval, ainda temos ainda uma anterioridade islâmica. A islâmica é aquilo que nos ficou um bocadinho, ligeiramente, na moraria, em sítios que são aquelas questões dos becos, isso desapareceu praticamente, existia na Baixa, desapareceu depois com a grande transformação da Lisboa Pombalina. Mas essa era a tradição mais antiga. Sobre essa depois há um conjunto de experiências que são as primeiras experiências medievais da rua, chamada Rua Direita, a Rua Travessa, quer dizer, no sentido da rua, a Rua Direita não é direita em si, é em direção a. Isso é que vai. E normalmente são alargamentos, são extensões, são novas, são urbanizações que essas têm a ver com a Idade Média, com o sentido da rua e depois das travessas. O que depois vai ser completa, vai ter uma transformação completa, é, digamos, o urbanismo que é introduzido pelo Bairro Alto, que é esse modernismo da grelha, é uma grelha reticulada. Então vamos organizar aqui o pensamento. Portanto, temos o Bairro Alto como experiência inovadora e modernista, digamos, nessa idade, no início da Idade Moderna, portanto, 1490 e muito início. 1502, mas há umas experiências ainda no período imediatamente anterior, nessa Lisboa labiríntica, pequenas experiências que servem quase de laboratório para o que vai acontecer no Bairro Alto. Pode ser. Sim. Eu acho. E que experiências são essas, Hélder? São as várias, essas são várias. Então aqui estamos a ver mesmo ali na zona digamos, do Carmo. Aí temos aí uma pequenina. Aquele bairro das Escadinhas do Duque, da Oliveira ao Carmo, não é? Esse bocadinho 4 ou 5 ruas. Mas muito pontual, digamos. São pequeninas experiências, enfim, pode-se estabelecer, porque são um bocadinho anteriores daquilo que nós sabemos, são pequeninas experiências, mas têm uma escala completamente diferente do Bairro Alto. Mas curiosamente já vem da cidade antiga em direção a este ocidente, não é? Todo o crescimento da cidade faz todo para o ocidente, digamos. Caminho do mar, um pouco a caminho também do Porto Sol, do Sol, enfim, sempre. Mas é todo o crescimento. Nós verificamos, por exemplo, em vários mapas, que havia uma intencionalidade na zona, digamos, hoje o que é da zona da Feira da Ladra, essa zona nunca é ocupada, digamos, fica com uma zona aberta praticamente, que há previsões de urbanizações nessa zona, mas essa zona realmente
não estava à moda. O lado oriental da Lisboa que fica pronto, e que tem... que nunca foi tão desenvolvido como o lado ocidental. E nós vamos ver, mesmo no século XIX, é depois para aí que se introduzem as indústrias e tudo, e que face ao crescimento e a uma espécie de prestígio da zona oriental. Associado ao Ocidente. Então, mas além dessa experiência daquele bairro do Carmo, do Duque, não é? Sim. Há mais pequenas experiências precursoras do bairro Alto. Cata que Farás, não é? Que era cá embaixo. Caixo de Dré, não é? Esse. Chama-se Cata que Farás, é um nome muito engraçado, curiosamente, não é? Sim. Também tem a ver com os mercadores, com a Cata que Farás, é uma expressão de mercador e de comércio. Procura que terás, não é? Sim. Procura que alcançarás. E dessa dinâmica, é realmente uma dinâmica, mas é, digamos, é um pequenino, como o Carmo é um pequenino, mas quer dizer, aí já se vê uma formulação de, digamos, não a lógica da rua com travessas, mas os quarteirões. Isso é um conjunto, embora pequenino, é um conjunto de quarteirões que exigem já um bocadinho uma concepção geométrica e abstrata. Completamente revolucionário face ao que tínhamos em Lisboa, completamente, não é? O Renascimento. Claramente o sentido da geometria, da cartografia que nós estudamos e que nesse período, num período pequenino, realmente estamos extremamente avançados em relação ao resto da Europa. E que vai marcar depois os futuros habitantes do Bairro Alto, mas antes disso eu queria saber uma coisa. O que é que existia ali antes da sua urbanização? Portanto, estamos a falar de uma zona que a cidade mais ou menos acabava ali. Era verdadeiramente uma zona de hortas, digamos, era uma zona fora de portas, digamos, havia a muralha de Lisboa do fim Fernandina, não é? Fernandina subia hoje o que era a Rua do Alecrim, a Rua da Misericórdia, e para o outro lado, não é? e a Misericórdia, por outro lado eram hortas, e é essas hortas que também vão ter uma questão, digamos, muito particular, digamos, era constituir uma propriedade grande, são várias, mas juntam-se para dar a hipótese, digamos, de um urbanismo, digamos, de grande escala, que nós vemos esses apontamentozinhos, são pequeninas coisas, e quando vemos aqui, nesta zona toda, há possibilidades de se fazer, digamos, uma operação de grande escala. É isso que faz E há a ideia de quem é que seriam os proprietários desses terrenos? Certamente pertenciam a alguém. Sim. Nós temos... Por um lado é o famoso Guedelha Palassano, há sempre qualquer coisa sempre ligado aos judeus e aos cristãos novos. O nome judeu, Guedelha Palassano. Guedelha Palassano, que é do Palácio, era um homem, digamos, o Guedelha Palassano ainda vem do Afonso V e, digamos, do princípio, digamos, mas são os nossos grandes cartógrafos, grandes comerciantes. Quando diz o princípio, é o princípio da experiência africana, não é? Exatamente, e do avanço, das navegações pela costa africana. Da navegação, ele é um continuador, digamos, ficou um bocadinho, o Dom Henrique, o infante, ficou um bocadinho a ficar com os louros. Hoje em dia há muitas dúvidas em relação até inclusive ao irmão, ainda temos com Dom João II, e digamos, e aí ele realmente concentra, porque os judeus são os grandes mercadores, são homens que têm uma capacidade enorme de juntarem, têm dinheiro, a nobreza na altura, a nobreza do final da Idade Média, tem um problema porque tem terras, mas normalmente tem uma ligação, vai ter sempre uma ligação com o dinheiro, e com, digamos, o fator de comércio, claro. E realmente são os judeus que têm essa dinâmica, e o bairro, de uma certa maneira, vai ter esse estigma, digamos, de vir de uma situação de grandes mercadores. E daí um bocadinho também a ligação com um dos edifícios emblemáticos do bairro, que é o famoso Palácio do Cunhal das Bolas, e que em princípio Famoso, se calhar, para o Hélder, que conhece muito bem, mas eu acho que a maioria das pessoas não faz ideia que no centro do Bairro Alto, na Rua da Rosa, ali perto do Hospital de São Luís, há de facto ali um cunhal, portanto uma esquina. Há dois, ainda por cima, há um sobre a Rua da Rosa, há outro por trás. Mas esse da Rua da Rosa, que tem estas bolas, faz lembrar vagamente a Casa dos Bicos, de alguma forma, numa espécie de programa... geométrico nas esquinas, não? Sim, também há umas referências à Europa, digamos, não é a única casa,
faz uma referência, digamos, é um sentido, digamos, de esplendor, digamos, os pobres. Mas é um edifício, qual é a sua importância no início do Bairro Alto? Ele era, digamos, ele é o pivô, é o centro, porque ele deveria ser, digamos, o centro da propriedade. Havia duas grandes propriedades, seria eventualmente deste lado, digamos, digamos, da Rua da Roça para o Oriente, e depois os Andrades, que seria uma outra propriedade, que seria, digamos, mais perto da Rua da Misericórdia. Ok, tem uma parte mais a sul. Sim. Havia uma zona que era a Vila Nova, conhecida depois como Vila Nova de Andrade. De Andrade, que fica... Depois, no início é a Vila Nova de Andrade, que tem, digamos, que acaba por ter a maior como nomenclatura, embora não se... Mesmo nós cá, para o lado, o Bairro Alto, na realidade, no princípio, também fazia parte do próprio Bairro Alto, a zona das Chagas e dali essa é a primeira... abaixo do lado sul do Largo do Loreto, do Calhariz. Exatamente, essa zona aí... Ao lado da Bica, não é? Para as pessoas situarem. Exato, a Bica aí eram ceramistas, tinha aí esse vale, esse buraco, era porque havia barro, e então reconhecia-se, havia uma zona de ceramistas, que vem até o século XVII. Mas vamos voltar aqui ao Cunhal das Bolas. Portanto, o Cunhal das Bolas, por oposição a essa Vila Nova de Andrade, seria outro núcleo, digamos, inicial. Ou que se juntam. E esse Guedelha Palaçano seria de qual... O Guedelha Palaçano, o Guedelha Palaçano, sobretudo, é dono da zona mais a sul, isto é, daquela zona do Loreto, mais perto do Lar do Camões, do Camões e mais das Chagas, e seria. E também ainda do lado até a calçada do Combo descendo. Ele tinha também esta questão há várias propriedades que se juntam, pronto. Certo. Continuando neste caminho para a modernidade, portanto, há uma feição mais rural do Bairro Alto que desaparece com esta urbanização modernista manuelina. Sim, é um aproveitamento, é uma transformação. Lisboa, isto também, há outra situação que é muito importante, às vezes não é, que é o Bairro Alto inclui-se naturalmente numa estratégia da Lisboa, no sentido da Lisboa manuelina, das grandes reformas que são instituídas na época, digamos. Há uma completa relação entre as duas situações, isto é, ao longo do reinado de Dom Manuel há dois grandes programas de reordenamento da cidade, e esses reordenamentos da cidade que estão concentradas no centro, digamos, no que é a Ribeira, o Terreiro do Paço. O Terreiro do Paço, a Ribeira, nasce nesta época. Anteriormente, no final da Idade Média, o centro da cidade estava lá em cima no castelo. Digamos, essa é a primeira grande transformação, que é criar um núcleo central que se mantém depois sempre, isto é, o Marquês de Pombal, o programa pombalino vai mantê-lo, ele vai se mantendo e vai dar uma personalidade particular, vai dar a identidade da cidade, onde há essas enormes transformações no tempo de Dom Manuel e, naturalmente, digamos, destas transformações, e que têm uma situação importante, que tem a ver também com o Bairro Alto, há uma produção de normas de arquitetura, de regulamentos que vão ter uma importância enorme no Bairro Alto. Essas normas, no fundo esse conjunto de normas que foram instituídas na reforma da Lisboa manuelina vão se repercutir no Bairro Alto. Porquê? Porque Erex Novo era uma coisa nova, digamos, enquanto na parte antiga é difícil das transformações, quer dizer, as transformações, aplicar regras é bocadinho, e há um conjunto de normas, as chamadas cartas régias, as posturas que nós percebemos é uma sobre a outra a dizer a mesma coisa, que é a primeira não consegue se impor, nós começamos na Lisboa Antiga, não é? Na Lisboa Antiga, e aqui no Bairro Alto de novo, é muito mais fácil aplicar essas normativas. Muito mal comparado, e fazendo aqui um anacronismo, é uma espécie, na nossa experiência de vida, o que aconteceu de certa forma na Expo 98, não é? Há uma área, ali havia construção anterior, na verdade, mas é uma área em que se urbaniza de novo, um bocadinho fora da cidade, onde aí era uma área industrial, aí não tem nada a ver. Mas aqui é uma zona hortícola, mas com possibilidades muito perto é uma do centro. reconversão do que existia antes, não é? Pois também outra situação.
o Bairro Alto, na altura, sob o ponto de vista de exposição ao sol e à luz e à iluminação e aos ventos, era muitíssimo bom, quer dizer, muito favorável, digamos. O bairro não tinha, como hoje, não tinha aquela altura, o crescimento dos edifícios é muito posterior, digamos, todos os edifícios do início do século XVI eram baixinhos, é o que nós vemos nas cartas todas, nos acordeamentos, resto de chão e primeiro andar. Elas bons ares, não é? Muito importante para cidades que tinham pestes, por exemplo. Sim, exatamente, e que precisavam, digamos, de zonas mais salubres. A peste até é importante também para a gênese do Bairro Alto, não é? No sentido de São Roque, está ligado ao santo das pestes. Mas ali está mais perto era também. Fizeram um cemitério ali também fora da cidade. E tem a ver com a ida para fora, para zonas mais, digamos, mais campestres, mais abertas, mais arejadas. E é na continuação que o Bairro Alto vem surgir numa zona, digamos, melhor exposta ao sol. Ali com a chegada realmente dos jesuítas nessa igreja de São Roque, que organiza e ajuda ali a dar algum sentido. O Hélder não valoriza muito isso. Quer dizer, os jesuítas não se podem apropriar, digamos, da gênese do Bairro Alto. Não, vêm depois, os jesuítas vêm depois. 1553, não é? Sim, já 50 anos depois, não é? Já está o Bairro Alto praticamente todo formulado sobre traçado. Vão para uma zona muito boa, digamos, de futuro. Pronto, como sempre, inteligentes, como sempre, bem organizados, bem estruturados, eles vão para o sítio que está que está com futuro na cidade, e aí vão se introduzir. Isso é um fator muito importante, porque a primeira, digamos, que nós observamos nos primeiros fogos, nas primeiras construções, nós vemos uma espécie de altos artífices, cartógrafos, grandes marceneiros, grandes homens calafates, especialização. Homens não é de maneira nenhuma o pequenino artífice, é o artífice, mesmo os arquitetos, que vamos ver depois mais tarde, que ainda são considerados ainda construtores, mas digamos, vemos aí muito. Eles são os primeiros habitantes do Bairro Alto, são esses os primeiros. Essa primeira, aliás, parece-me mesmo muito a característica essencial, digamos, é uma população ativa, com uma dinâmica particular e muito relacionada com os descobrimentos. Nitidamente porque realmente o Bairro Alto desce para ali para a zona da Ribeira e está ali nessa ligação. Os jesuítas vão vão trazer uma vertente um bocadinho mais aristocrática, embora nunca venha a afetar o Bairro Alto na sua essência, digamos. Os palácios no Bairro Alto são muito particulares, muito específicos, muito localizados. Normalmente ficam na periferia, digamos, nós temos muito mais a periferia do bairro com grandes palácios que propriamente o interior. O interior mantém-se muito, embora com uma ou outra casa, digamos, uma casa nobre aqui e acolá, mas digamos, ele mantém ainda uma média burguesia de artífices, e é isso que lhe dá mesmo, a meu ver, a dinâmica ao longo do século XVII e XVIII e até XIX. É muito isso. E nessa altura, então, com o avançar do tempo, o Bairro Alto também se transforma num local privilegiado para morar, no qual até julgo saber que o facto das ruas serem relativamente mais largas e ordenadas do que o resto da cidade favorece aqueles, por exemplo, que tinham coches, não é? Pois, a introdução do coche. O coche, por exemplo, na cidade antiga, ele tinha uma dificuldade enorme de circular. Realmente o Bairro Alto, neste aspecto, e falamos do século XVII e XVIII, era, digamos, muitíssimo mais funcional, digamos. Aí apresenta, por um lado, tem situações, tem boa iluminação, tem bons ventos, tem bons ares. Vê-se muito, por exemplo, muitos palácios que nós vemos, os tais da periferia, eles são muitas vezes organizados em relação à vista do mar, a vista do Tejo, que também tem a ver com também virado a sul e a bons ventos. Então, isso tudo dava uma característica particular a essas casas. Então temos já, digamos, uma
classe social, não se pode dizer, se calhar nesta época, chamar classe social, mas quer dizer, temos uma camada populacional, uma certa elite. Não, do seu ponto de vista intelectual, talvez um bocadinho uma certa elite, mas financeiramente não parece tanto. Parece mais. O bairro é muito diverso, digamos. Não se pode estabelecer uma característica específica de uma tipo. E parece-me que também é essa diversidade que dá uma certa convivência pacífica entre vários grupos e que dá uma dinâmica ao próprio. Porque realmente é extraordinário que, digamos, é um dos bairros que mantém ao longo dos séculos uma maior coerência e uma maior dinâmica. Digamos. E sempre também nessa complementaridade, não é? Que sempre com situações, e isso também favorecendo o bairro. Mesmo com o terremoto, por um lado, o terremoto vai ser um momento absolutamente, não é? É mais para Lisboa em si, no centro da cidade, e também o maremoto. E o incêndio, porque o grande problema do terremoto é o incêndio posterior, que há focos de incêndio. Mas o bairro Alto não vai ser muito afetado? Nada, pouquíssimo. Aliás, há uma história conhecida na corte, porque havia um grupo que era contra o Marquês de Pombal, sempre, que odiava o Marquês, e o Marquês também fazia-lhes deles, e eles vão dizer, o rei pergunta o que é que ficou, e eles de pouca coisa, além alguma referência qualquer a umas casas de meninas e o palácio do Marquês. O próprio Marquês tinha ali propriedades, sim, que é do Bairro Alto, que era no limite do Bairro Alto, mas propriamente era considerado Bairro Alto, era a Rua do Século, a antiga Rua Formosa, não é? Mas eles próprios tinham propriedades mesmo naquela encosta toda, até à zona dos inglesinhos aí havia propriedades. A zona do Conservatório Nacional, sim, mais isso ou menos. ainda é para essa calçada que surge depois do terremoto. Sim, e que liga a Rua do Século até essa parte interior aos inglesinhos. Conservador. E que realmente é uma situação também, mais uma situação que vai, de uma certa maneira, ajudar muito o Bairro Alto na sua identidade, digamos. O Bairro Alto, o terremoto vai tratar, o pós-terremoto, o Pomalim vai ter uma atenção muito particular ao Bairro Alto. Mas antes de passarmos para aí, só perguntar-lhe, portanto, o sismo não terá afetado muito, obviamente afetou alguma coisa, mas não do ponto de vista urbanístico, não é? Não, porque a colina é uma colina rochosa, digamos, portanto, não tem tantas trepidações, digamos. Exato. Assim. O maremoto ali, obviamente, não chegou. E o incêndio? Também não, o incêndio vai chegar até ao Carmo, digamos, ele não passa para o lado, realmente queimam Carmo, também não chega a São Roque, fica mais ali, digamos, queima essa zona, chega aí, mas não passa para o lado de cá, ou eventualmente há uma referência ou outra, um bocadinho, mas nada de importante. Ele fica, digamos, é um bairro que vai receber e que vai, de uma certa maneira, continuar, digamos, na sua identidade. Até como o Hélder estava a dizer, até uma certa nobilitação de algumas zonas, como essa calçada que fizeram, que penetra pelo interior do bairro. É mais a conjunção. O que acontece ao bairro é que a envolvente do bairro é, digamos, muito bem tratada, digamos. Nós hoje em dia temos a Rua da Misericórdia subindo para o Rato, aí é uma via, eixo, claro. É um eixo importantíssimo de saída, e a Calçada do Combro, que era o outro eixo, onde o bairro, e depois a Rua do Século, onde o bairro é envolvido por eixos muito largos, importantes, que lhe dão, digamos, a acessibilidade, onde se introduzem, e é interessante porque há um conjunto de largos que são posteriores, ou muito posteriores, são quase século XIX. Tanto o Largo do Loreto, perto do Largo de Camões, sim, não é? O Largo de Camões é feito a partir, digamos, das ruínas do Palácio dos Marqueses de Marialva. Em cima também o Príncipe Real é muito posterior, e há essas duas meias laranjas feitas no tempo do na Marquês Rua de Pombal, do Século, não é? Há ali duas praças, não é? São assim em forma de meia laranja. São duas meias laranjas lindíssimas, sim, feitas
enfim, pelos arquitetos e os sim, engenheiros da Casa Real, sim. e muito ligados ao Marquês de Pombal, nobilitam de uma certa maneira todo o conjunto do Palácio Marquês de Pombal, mas de uma certa maneira também vão beneficiar muito o conjunto do Bairro Alto, fixando também uma outra entrada ou saída ao bairro, digamos. Que continua e que se torna esta expressão não é minha, até é sua, uma espécie de ilha no centro da cidade, não é? Porque ele é digamos, contornado por esses dois grandes eixos que ganham importância no contexto de Lisboa, mas ele é como se fosse ali uma unidade até um pouco fechada sobre si mesma, não é? Isso, digamos, será mais, a meu ver, será mais o século XIX. Ok, mais à frente. Mas vai-se... Não só se 19, bom, mas a partir já do Marquês de Pombal e digamos das reformas do Marquês de Pombal, realmente a pouco e pouco essa definição vai permitir ao bairro manter essa tal unidade interior, digamos que é uma unidade muito, muito densa. O bairro é construído com uma densidade muito grande de ruas e travessas. Há muito pouco, se nós vemos cada um dos quarteirões, ele não tem praticamente muito pouco não há logradores, não há jardins, o logrador é mínimo, ele vai ocupando, onde ele tem uma densidade muito grande, mas essa densidade dá-lhe essa capacidade enorme urbana de vivência, com uma situação que vai-se formulando, que é, digamos, o bairro Alto como uma ilha na cidade, com a sua identidade muito particular e com, digamos, e depois com uma digamos, uma dinâmica particular, que é a transformação. O bairro perde um pouco, sob o ponto de vista da nobreza. Pois é, isso, muita nobreza. O que é que acontece à elite, de certa forma, toda a elite de Lisboa, a maior parte da elite de Lisboa, com o trauma do bairro do terremoto, afasta-se, vão-se para a ajuda, vão para Loures, vão para as quintas que tinham, muita nobreza passa a viver nas quintas, e há também essa zona toda da ajuda, que vai ter uma... Benfica também, e Belém, todo aquele eixo do Palácio Real. E esses palácios, de uma certa maneira, vão dar a hipótese de uma grande transformação no bairro, que são depois a introdução dos jornais. É aí que são instalados. Okay. Os jornais vão ter uma importância enorme, claro, na vida do bairro, porque são espaços grandes, com uma boa acessibilidade, digamos, a tal circulação do coche, já não é o coche, mas já são as carroças que chegam e vêm, de onde ele está muito perto do centro da cidade, até intelectual também, não é? O Chiado. Também a viver muito bem com o Chiado, mas com uma autonomia de circulação, o que possibilita a vinda dos jornais. Os jornais estão todos lá nesta zona. O Diário de Notícias... Todos, mesmo os primeiros, há um conjunto de jornais primeiros que depois vão desaparecer, mas que... Eu dizia o Diário de Notícias porque há uma rua que ainda continua a ter o nome, não é? Sim. Mas antes e depois, não é? Sim, a voz de todos. É o único que se mantém... Diário de Notícias, enfim, não sei se a Capital, que eu sei, mais tarde a Capital, mas muito mais tarde, sim, estamos a falar. Mas há pequenos jornais, sim, mesmo de ilustrações, o Século também é da Rua do Século, claro, está aí também, o Século, todos eles aí, mas quer dizer, os jornais também vão introduzir uma nova dinâmica no sentido social, que são as tascas, os cafés, as noites, porque realmente há uma sociabilidade, ou uma frequência de intelectuais e de jornalistas que vão usar também a noite. A noite passa a ser muito importante, porque as coisas são impressas, recebem-se, formulam-se as notícias durante a noite. Às 2 da manhã, claro. Isso vai, digamos, permitir uma formação que é que depois dá a movida mais tarde. Claro. Mas dá uma formação enorme, grande, digamos, de casas e de comerciais, claro. Sim. Mas ainda antes, portanto, há esse momento em que saem as elites dali e, portanto, quem é que vai morar para o Bairro Alto? Esse lado mais popular já começa nessa continuam altura? A viver. Eu acho que continuam a viver. O que continua, mas é mais preponderante. Exatamente. Há uma parte popular que sempre viveu ali. Há parte dos artífices
de maior qualidade, que também se mantém. Há um certo empobrecimento, e vêm os galegos, quer dizer, eventualmente aí há uma densificação, ou digamos, os prédios crescem um pouco ao longo, sobretudo nós ficamos com o século... Também há um êxodo rural, não é? A cidade está a atravessar grandes alterações, não é? As pessoas estão a vir dos campos. Também vêm para trabalhar na questão da indústria um bocadinho, e da artesania, dessas... Pronto, um primeiro operariado. Chega, é um pequeno, mas que vai marcar aí... E até muitos dos palacetes, digamos, eles depois são fracionados, não é? Nestas novas... Hoje em dia nós olhamos para alguns dos edifícios e de repente apercebemos que aquilo é um conjunto que está dividido em vários prédios, mas que já foi um conjunto... Deles agora transformaram-se agora que adquiriram uma unidade nova, digamos, mas que já passaram. Esse é um fenómeno do século XVIII muito grande, que normalmente nós não nos é... claro, mas há uma vivência. Os palácios sempre foram habitados muito em arrendamento. Sabemos, isso é uma coisa que não é muito... aliás, até uma questão de estudo é difícil, porque normalmente quarto eram com quartos, e parece nós, às vezes, quando é referido quarto, na altura, quarto, aliás, o Bluto, que é o nosso dicionário mais... primeiro dicionário mais importante, ele define quarto, que é uma parte da casa com serventia para a rua, onde verdadeiramente é um apartamento. Portanto, havia ali uma unidade. Sim, onde esses palácios muitas vezes divididos. O Marquês de Pombal tem o palácio dividido em variedíssimas zonas, em quartos, e quando se fala do Devismo, que é um famoso, ele vivia só uma parte. Porque, por exemplo, nós verificamos que os casamentos e os batizados são sempre na capela, onde o Marquês mantém o piso nobre para ele. Digamos, quando ele aluga, não aluga a totalidade da casa. Isso era comum. Claro que neste caso agora para o século XIX, esses palácios todos vão ser muito divididos, vão ter mais, aliás, realmente a nobreza perde interesse em relação, ficam poucos, quer dizer, ficaram os ficalhos, por exemplo, lá no palácio, ficou alguma grande nobreza, mas... Perde essa feição aristocrática, isso, sim, e fica mais exacerbada à popular, não é? E intelectual, eventualmente. Que também se mantém sempre, não é? Também pela proximidade, como já enunciámos, do Chiado, tem o Conservatório Nacional, que ali também... Essa também é uma situação muito importante, porque não altera, mas vincula. E dá uma dinâmica nova, digamos, ajuda, digamos, ao bairro, porque também mantém-se a questão dos intelectuais um pouco, dos bons artigos, aqui serão os dos instrumentos das músicas, os professores, digamos, há uma dinâmica muito grande em relação ao conservatório. O conservatório também é um exemplo que acompanha o bairro e que dá sentido. E segundo creio também saber, o facto de ter havido grandes edifícios com grandes espaços como cocheiras e cavalariças também favoreceu a fixação dos jornais que precisavam, por exemplo, de um espaço para uma impressora, para uma rotativa, não é? É aí que eles se instalam. Eles fundamentalmente instalam-se, mesmo às vezes usufruem das grandes cocheiras e cavalariças para as máquinas, e a parte de cima são para escritórios e para gabinetes. Eles muitas vezes ocupam o edifício, o palácio todo, outras vezes ocupam só uma parte. Digamos, e depois isso varia um pouco. E eis aos poucos começamos a chegar ao século XX, não é? Aí já posso falar de alguns jornais, desde o Diário de Lisboa, o Diário Popular, o Record, a Bola, que foi o último jornal. Já saiu, ela saiu em fevereiro de 2024. Já não há jornais no Bairro Alto, estava na Travessa da Queimada. E é nesse momento também que surge, o Hélder também já estava a falar, uma certa boémia do viver à noite, que surgem também provavelmente os mitos da prostituição no Bairro Alto, de uma certa vivência noturna, de uma certa transgressividade também, não é? Pronto, e são coisas, enfim, têm épocas diferentes, e há realmente no século XIX, realmente com a instalação dos jornais, digamos, há realmente já por si, há uma prostituição naturalmente, mas isso
E o bairro havia, mas o bairro também permite um bocadinho pela sua própria qualidade de interior-exterior, digamos. Ele está protegido, ele protege a si próprios. O bairro tem essas características. É a tal ilha, a tal ilha no centro da cidade. Isso tem. Daí há naturalmente, claro, há uma ligação. Quem está lá dentro pode proteger-se, não é? Até há umas histórias às vezes de fecharem as entradas do bairro quando havia, sei lá, momentos de violência interior ali por alguma razão. Pronto, eles fechavam, era comum na cidade mesmo, ou em vários outros sítios, fecharem-se ruas por uma questão de proteção e de segurança. Aqui há referências ao bairro Alto, mas não são propriamente, não lhe é uma característica específica, mas o bairro Alto, digamos, tinha por natureza uma entrada, um interior e o exterior, digamos. Era muito clara, os seus limites são muito... Agora, nessa boémia, esse sentido notívago também vem depois mais tarde a ter a ver com a movida. Naturalmente. E aí a aproximação da Revolução até começou antes de 25 de Abril, não é? Uma certa proto-movida, digamos. Sim, não é? Os primeiros restaurantes, já havia uma ideia de ir ao bairro Alto e de certa forma à cidade antiga, uma cidade que se desertificou muito e que se deslocalizou muito do centro da cidade, e havia uma vontade de voltar a uma certa cidade verdadeira, onde havia também casas de fado, não é? Portanto, sim, já a Boémia do século XIX já tinha casas de fado. Já tinha casas de fado. Agora, as casas de pasto. Sim. O que é mais característico é, digamos, os restaurantes e depois um conjunto de galerias e restaurante, galerias de arte, pontos, ateliês de arquitetura também. Esses têm uma importância enorme nos anos 70, 80, 90. E aí não podemos deixar de falar a inauguração dia 15 de junho de 1982, que foi o Frágil do Manel Reis. Sim, que é infelizmente desaparecido também relativamente há pouco tempo. Muito o Manel cedo, Reis. sim, mas que tinha uma galeria fabulosa, vai concentrar a loja da Atalaia, o Papa Sorda. Ele concentra um conjunto de pessoas à volta dele, mais perto, mais longe, mas que mas que formam todo um grupo e com uma certa e que é internacional, com grandes artistas de cinema, atores que vêm para Portugal, que são amigos do Manel Reis e que estão no Papa Sorda, o Malkovich, que é uma Robert De Niro, sim, frequente, de grande frequência, e muitos outros que vêm para e os próprios mitos também que se geram, a própria porteira do Frágil, a Margarida Martins, que há pouco tempo foi presidente da Junta de Arroios, que era conhecida carinhosamente como Guida Gorda. É uma expressão, enfim, dos anos 80, já cai um bocadinho em desuso, mas ela, portanto, era uma espécie de acontecimento. Aquela porta do Frágil era uma espécie de acontecimento cultural, ou um happening. Era um happening, mas, digamos, diversificava-se por outros sítios. Outros locais, não era? Os Alfaias, as manobras de Maio. Sim, todas as manobras. E outros bares, digamos, havia um mito do Frágil, mas propriamente ele vivia com um conjunto de outros bares e outros restaurantes e outras casas, e mesmo ainda antigas casas pastorinhos, as casas de fado, sim, mas os pastorinhos também, o K-Ops, havia muitas discotecas na altura, e depois o que foi acontecendo, uma certa aceleração deste modelo de alguma forma que também a noite foi muito democratizada, acabou por passar por outros bairros, não é? Houve uma altura que era muito exclusiva ali daquele bairro, nos anos 80 sim, 90. Há mesmo parece-me que há uma passagem, a movida passa um bocadinho para as docas, o próprio Manel Reis ainda vai para lá para baixo para as docas, sim, digamos, há uma descida, Lux, e digamos, há uma diversificação de locais de diversão. O bairro Ataí perde um bocadinho porque deixa de ser, digamos, o mais avançado. Eventualmente passam a haver vários e com várias tendências. Há uma certa concorrência, digamos, sim, àquele lugar que era exclusivo. Pronto, há uma diversificação eventualmente de espaços. E apesar dessas altos e baixos, provavelmente também o alojamento local deve ter afetado o bairro Alto, como muitas zonas da cidade. Estamos a viver um momento específico também de um turismo avassalador que não existia. Pronto, não é? Aí o bairro perde muita população.
ganha alguns estrangeiros ainda nessa tradição da movida, digamos, estrangeiros que vêm, não é só alojamento local, há muito... Querem viver. Vivem permanentemente e continuam. Digamos, essa é verdadeiramente talvez o indício mais interessante, que há muitos estrangeiros que utilizam o bairro como porque é central, é muito central, normalmente tem, muito ligados à classe artística exato, também, não é? Também, perto dos teatros, não é? E do Chiado e tudo, onde é um sítio também com essas valências, e é, digamos, mais que o alojamento local. O alojamento local também, que naturalmente também existe, mas parece-me que também o bairro alto, mesmo internacionalmente, é sempre vendido um bocadinho como um lugar de entre a boémia e a intelectualidade. Ainda mantém. E acha que está assegurada, digamos, a não. sobrevivência do bairro alto, no sentido em que se ele já no século XV, XVI já tinha um equilíbrio entre modernidade e antiguidade, não é? Pronto, agora, eu acho que ele precisaria, a meu ver, realmente de uma atenção muito particular da parte das instituições. Há um fenómeno que não está a ser estudado e que teria uma importância muito grande, que é a renovação dos teatros e sobretudo do conservatório. O conservatório dava frequência... Está em obras há demasiado tempo. Sim, vai-se começando a aproximar o final e teria que ser estudado muito bem como é que ele era novamente integrado no bairro. Digamos, há um conjunto, houve uma situação interessante, que foi, digamos, da parte da Misericórdia, que queria manter a Brutéria, ou instalar a Brutéria ali mesmo e que tem... Onde era a hemeroteca, não é? Pena que a hemeroteca não tenha ficado, podia ficar para a Lapa, não é? E agora ainda vai para mais longe, vai assim uma coisa, mas quer dizer, mas pelo menos aí houve. Agora também há aquela coleção do Francisco Capelo também, que é um outro núcleo interessantíssimo, digamos, mas haveria que haver uma atenção maior, não tão sobre a limpeza, quer dizer, a limpeza é importante, mas era sobre o funcionamento, digamos, as situações de ruptura do bairro, isto é, o barulho, essas situações de desequilíbrio que tornam difícil viver. Que é, não seria... compatibilizar os vários... Exatamente, usos. Equilibrar, não é... Quer dizer, o não é terminar local, com nenhuma claro. Deles, mas estabelecer equilíbrios entre vários pontos que pudessem manter aquilo que o bairro sempre foi. E o Hélder, com a sua acrescida autoridade, porque, como disse no início, não só estudou o bairro alto, como também é morador e, portanto, sabe bem do que fala, e tem o seu ateliê, portanto, vive bem. O primeiro livro do bairro alto, que é o primeiro livro, que é um livro publicado pela Câmara, é um livro quase de estudo, que foi feito todo no ateliê. Nós fizemos o grafia, oferecemos-nos a fazer, era toda preto e branco, com a cinza e preto, digamos, tinha todas essas características, mas que acompanhava um conjunto de ateliês que também seria importante continuarem no bairro. Muito bem. Desde a arquitetura. Obrigado, Hélder. Passámos aqui em revista 500 anos de história. Muito obrigado. Igualmente também para mim. Até à próxima. Obrigado. Então foi mais uma história de Lisboa, com a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Selma Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Não perca para a semana mais uma das histórias de Lisboa. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt.